Nos últimos 10 anos, o segmento de pizzarias registrou um aumento de quase 500% no número de estabelecimentos. É o que revela uma pesquisa conduzida pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil. Além da expansão constante do mercado, as pizzarias já dominavam o delivery quando os pedidos ainda eram feitos apenas por ligações telefônicas. Essa presença antecipada no serviço de entregas destacou a adaptabilidade desses estabelecimentos às necessidades do consumidor. E diante de um mercado amplo e competitivo, um dos principais desafios dos empreendedores é se destacar e garantir a lucratividade de sua pizzaria. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou Duda Gomes, repórter da revista Bares e Restaurantes, e no episódio de hoje eu converso com Rodrigo Scartesini, idealizador do projeto Pizzaria Eficiente, um programa de mentoria para empreendedores do setor. Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e disponibilizar esse tempo para o Café e a Conta. Eu que agradeço, Duda. É sempre bacana poder participar desses eventos, poder falar um pouquinho sobre técnicas, métodos que a galera tem usado para conseguir ter resultado nesse mercado que é super concorrido, como tu acabou de falar. E vamos pensar aí um pouquinho sobre as pizzarias, né, Rodrigo? Existem pizzarias de bairro, pizzarias mais gourmetizadas, existem aquelas pizzarias que só vendem as tradicionais pizzas de frango com catupiry ou calabresa, e aquelas que arriscam em presunto parma, com geleia de jabuticaba, por exemplo. Em resumo, né, existe pizzaria para todos os gostos, mas todos os empreendedores querem lucrar. Diante desse cenário tão diverso, Rodrigo, como se destacar em um mercado competitivo como este? Vamos lá, Duda. Eu vejo que um ponto que é muito importante a gente entender é que pizzaria ele não é um negócio que tem uma barreira de entrada muito grande, né? E a gente viu isso muito agora com o cenário da pandemia, com tudo o que aconteceu. A pessoa não precisa de um investimento muito alto para iniciar uma pizzaria. Ela pode começar na cozinha de casa com um forno de R$ 2.000, né? Já tem geladeira em casa, já tem uma mesa, uma bancada de trabalho, bota uma loja no marketplace e começa a vender no delivery. Então, é um mercado que tem uma barreira de entrada muito baixa. Você não precisa de muito investimento para começar. Muito por isso, é um mercado que justamente tem uma concorrência extremamente grande, né? Esses dados da Publi que você citou logo na abertura, do mercado aumentar 5 vezes nesses últimos 10 anos, imagina, onde tinha 5 pizzarias, hoje tem 25. Onde tinha 20, agora tem 100. Então, é um mercado que ele está extremamente concorrido. E num mercado concorrido assim, não basta você fazer uma pizza maravilhosa para você conseguir vender bem, né? Hoje em dia, está cheio de gente fazendo uma pizza muito boa. Então, não é só você ter um produto bom, um produto bacana, né? Hoje em dia, você tem um produto de qualidade, um produto que as pessoas gostam, elogiam, um produto que as pessoas gostam e elogiam, está quase que uma obrigação para você conseguir minimamente sobreviver no mercado. O segredo está muito em você conseguir entender qual que é o público que enxerga a sua pizzaria com a melhor opção no mercado. Dentre todas as pizzarias que tem na área de atuação do seu bairro, da sua cidade, qual que é a parcela de público que vai enxergar o seu negócio com a melhor opção? Porque tem um público que está acostumado a pagar R$ 90 numa pizza e tem um público que está acostumado a pagar R$ 25 numa pizza. E não dá para o dono de pizzaria querer abraçar todos os públicos, querer ser a melhor opção para todo mundo, né? Aquela velha história, nem Jesus agradou todo mundo, quem somos nós para conseguir? E aí você corre o risco de não conseguir agradar ninguém. Então, eu vejo que o principal ponto para conseguir se diferenciar é um ponto que a gente bate na tecla desde o primeiro momento da nossa mentoria, que é o módulo 1 que a gente ensina lá, é público-alvo e posicionamento. Ou seja, para quem você quer vender? Quem que você quer que enxergue a sua pizzaria como a melhor opção? É entender e conhecer esse público, que é o primeiro e mais importante passo para você conseguir se diferenciar. Porque a partir disso, a partir do público-alvo, a partir das pessoas que representam bem esse público, a gente consegue entender quais formas de comunicar que engajam com esse público, quais tipos de produto conectam com esse público, que tipo de comunicação funciona com esse público, que tipo de oferta funciona com esse público. Então, eu vejo que para se diferenciar, o primeiro e mais importante passo é saber para quem você quer vender. Quem você quer, de todo o público que está na região que você atende, quem você quer que enxergue o seu negócio como a melhor opção. E não tem nenhum problema definir esse público-alvo, né, Rodrigo? Para quem você quer falar, para quem você quer vender e como que os empreendedores podem traçar essa estratégia? Esse é um ponto que é muito importante, né? A partir do momento que você desenha uma, duas ou no máximo 3 pessoas que representam o teu público, não quer dizer que se vier um cliente diferente dessas pessoas, você não vai atender. Claro que não. Você desenhou lá
o teu público é uma galera jovem de 20 e poucos anos e vem um senhor de 50 anos, tu não vai vender a pizza para ele? Claro que tu vai vender. O ponto é, quando você estiver fazendo uma peça de comunicação, você tem que pensar em uma peça de comunicação que atrai esse público, que engaja com esse público. Se, por exemplo, se é um público de 20 e poucos anos, vale a pena você pensar em memes, em coisas que estão em alta na rede social, porque esse é um público que está muito na rede social. Né? Então, o ponto principal é entender onde está esse público. E como que faz para descobrir esse público? Tem que trazer dados para dentro de casa, né? Fazer pesquisas para coletar informações, ter bons sistemas que te abasteçam de dados, sabe? Tem hoje várias opções no mercado, né, de sistemas que trabalham em cima de fidelização de clientes, que conseguem, justamente pelo cliente ter o benefício ali de ter um bônus a cada X número de compras, fazer uma coleta um pouco maior de dados, porque o cliente está disposto a fazer isso. E coletar dados é uma coisa muito chata, né? Ninguém gosta de ficar fazendo cadastro, um monte de coisa. Poxa, isso é incômodo. Mas se a pessoa vê um benefício, se é um estabelecimento que ela já gosta, que ela já frequenta, ou que ela já faz pedidos com frequência no delivery, ela tende a ter um pouco mais de tolerância em fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o grande ponto é, precisa ter dados, precisa ter informação. O dono de negócio que entende que ele precisa de dados, que ele precisa de informação, ele vai estar um passo além, porque a partir desses dados, ele consegue tomar melhores decisões, ele consegue fazer ações para justamente fidelizar cada vez mais esses clientes e conseguir ter a recorrência que é extremamente necessária nesse mercado. Então, Rodrigo, continuando, né, na nossa conversa, eu queria entender um pouco também, porque a gente sabe que empreender no setor de alimentação fora do lar no Brasil ainda é um caminho longo de inúmeros desafios. Mas qual que é a pegada quando a gente fala em empreender em pizzaria? Existe de fato uma diferença entre empreender em bares e restaurantes para quem quer investir numa pizzaria, por exemplo? Como você disse, é a porta de entrada para muitos empreendedores nessa área. Então, existe alguma diferença, alguma facilidade, um desafio maior? Vamos lá, quando a gente fala de pizzaria, a gente tem que entender que algumas sazonalidades elas são bem fortes nesse setor, né? Diferente de um restaurante, dependendo da pegada do restaurante, se é um restaurante mais focado em horário de almoço para a galera que está no trabalho, vai ter um movimento de segunda a sexta, principalmente. Final de semana não roda muito. Agora, a pizzaria não, tem um movimento muito mais forte de final de semana, especialmente quem tem atendimento presencial, em salão, né? O delivery ele tem uma sazonalidade forte no final de semana, mas no salão ela é muito mais forte, né? Então, é entender que tem essa sazonalidade, né? Mas tem, não apenas no período da semana, mas também no período do dia, né? O consumo de pizza no horário do almoço aqui no Brasil ele ainda é incipiente, ainda é um volume muito pequeno, né? Existem pizzarias que estão tentando desbravar esse mercado de vender pizza na hora do almoço, mas os hábitos de consumo do brasileiro ainda não estão muito, eles ainda não têm essa conexão entre pizza e horário do almoço. Né? O brasileiro ainda vê a pizza muito como um lanche, como um fast food, e por isso ele acaba não consumindo pizza na hora do almoço. Então isso acaba impactando nesse hábito. A cultura do arroz e feijão ainda é muito implementada, né? Não existe esse hábito. Exato, exato. Aqui no Brasil ainda não se vê tanto a pizza como um alimento, como uma refeição. Ainda se vê a pizza muito como um lanche e por isso ela acaba ficando como uma refeição do final do dia, da noite, principalmente do final de semana. Então, essa sazonalidade dentro do dia, ela impacta e ela tem uma diferença em relação a bares e restaurantes, né? E isso é bastante representativo. Outro ponto que, quando a gente fala de pizzaria, de diferente em relação a outros mercados, é que em termos de custo, né, em termos de custos, o custo da mussarela tem um impacto muito grande no mercado de pizzarias, e geralmente é o principal item de custo entre as mercadorias. Isso a gente não vê em outros segmentos. Então, quando a gente tem a época de seca na metade do ano, ali no inverno, né, que tem menos pasto disponível para o gado pastar, principalmente aí na região de Minas Gerais, naquela bacia leiteira ali, com inverno, baixa temperatura e menos pastagem, o que acontece? O preço do leite acaba aumentando, porque ou o gado se alimenta menos e produz menos, ou o agricultor tem que suplementar com ração, que tem um custo maior do que o pasto. Então, por tabela, o preço do leite fica maior. Com o preço do leite maior, o preço da mussarela fica maior. E com o preço da mussarela maior, o custo para se fazer a pizza acaba aumentando também. Então, tem essa sazonalidade também dentro do período de um ano. Geralmente, a galera do Sudeste sente muito isso durante o inverno, aí, no mês de julho, agosto. O pessoal solta um pouquinho mais. Então, tem essas particularidades, assim, de sazonalidade, tanto de consumo, por parte dos clientes, né, dentro dos dias de semana e dentro dos horários do dia, e também essa sazonalidade de custo. Mas, em linhas gerais, pensando no negócio como um todo, você vai ter que, assim como qualquer bar e restaurante, conhecer seu público, você vai ter que saber fazer um bom controle financeiro, você vai ter que saber otimizar seus processos e fazer uma boa gestão de equipe.
Então, em linhas gerais, a gestão do negócio em si tem muitas similaridades, né? Mas como é um mercado que tem essas particularidades, a gente sempre ressalta que não é tudo igual, né? Porque você teve um restaurante de sucesso, um bar de sucesso, você necessariamente vai ter uma pizza de sucesso se você não estiver ligado nessas particularidades do mercado. Sim, sim. Pensando, né, levando a nossa conversa agora para um outro ponto, falando sobre a experiência e o atendimento do cliente, pensando também na eficiência do serviço, você citou aí a gestão de equipe, por exemplo. Qual que é o segredo, Rodrigo, para um serviço eficiente para as pizzarias? O que que o cliente leva mais em consideração? Eu pergunto isso porque nós temos uma pesquisa, juntamente com o Sebrae, que diz aí que um dos pontos principais que os clientes levam em consideração na escolha de um bar ou restaurante, consequentemente, pizzarias também entram nesse sentido, é o atendimento ao público, é a limpeza do estabelecimento. Então, nas pizzarias, como é que esse comportamento ele se manifesta? Ó, e é legal fazer um paralelo com isso, que essa pesquisa ela traz informações que mostram que o produto acaba sendo até secundário, né? Se a experiência, o produto é importante para a experiência do cliente, mas se o produto for ok e o serviço for excelente, o cliente volta. Agora, se o produto for maravilhoso e o serviço for horrível, o cliente não volta. No ramo de pizzarias, isso não é diferente, tá? Isso não é diferente. E esse é um ponto que a gente bate muito na tecla, por quê? Quando a gente fala do mercado de pizzarias, aqui no Brasil a gente está vivenciando, principalmente agora mais no interior, né? Em São Paulo isso é um movimento já consolidado, que é a entrada das pizzas de longa fermentação, pizza clássica italiana, pizza napolitana, pizza romana, enfim. E eu vejo muitos empreendedores do ramo super preocupados com os aspectos relativos ao produto. Ah, mas se eu testar essa farinha e tal, isso é importante? É, mas não é exatamente isso que vai fazer o seu negócio ser lucrativo. Isso vai ajudar, mas não adianta você ter uma pizza maravilhosa se o serviço for péssimo, né? Em pizzarias, a gente fala que o dono do negócio tem que enxergar esse processo como um todo. E isso é uma coisa que eu trago muito da minha bagagem anterior, porque eu não nasci numa pizzaria, não cresci numa pizzaria. Eu fiz minha carreira na indústria, eu sou engenheiro de produção de formação, né? E eu sempre trabalhei focado em melhoria de processo produtivo. E quando eu comecei a prestar consultoria para uma pizzaria de uns amigos meus lá em Chapecó, a gente começou justamente para melhorar o processo lá dentro. Eles estavam com um tempo de entrega cada vez maior. A pizzaria estava crescendo, mas estava demorando cada vez mais para entregar. Isso impactava na experiência do cliente, o cliente começava a comprar e não voltar. Não adiantava nada crescer daquele jeito. Então a gente começou a olhar para o negócio como um processo para justamente identificar os gargalos. Por quê? Quando a gente fala de delivery, né? Quando a gente fala de delivery, o tempo de entrega é super importante. O tempo de entrega é serviço. A pizzaria é produto mais serviço. Se você tiver um produto bom com um serviço excelente, você consegue prosperar. Se você pecar num desses dois pontos, acaba que o crescimento não vem. Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho de melhoria de processos lá atrás, na House Pizzaria dos meus amigos lá de Chapecó, a gente começou a identificar qual das etapas que era o gargalo do processo deles. Porque existem processos dentro do negócio, né? Vai ter o processo ali de abrir a massa, vai ter o processo de montagem da pizza, vai ter o processo de forneamento, processo de finalização, né? E cada uma dessas etapas, ela tem um timing, leva um tempo. E esse tempo não é igual. O cara abrir a massa de pizza é diferente do tempo do cara montar a pizza, que pode ser totalmente diferente do tempo de forno. Então, o dono de pizzaria ele precisa enxergar a sua cozinha como vários processos acontecendo, para identificar entre esses processos qual que é o gargalo. Por quê? Porque a partir do momento que você age sobre o gargalo, você otimiza o seu processo. O gargalo é a etapa que tranca, é onde dá a maior fila no processo. É a etapa que vai ditar o ritmo do negócio como um todo, né? Por exemplo, se você tem uma etapa ali de abertura de massa, digamos que você leva 1 minuto para abrir a massa da pizza. Montagem, digamos que, e essa é uma particularidade do mercado de pizzarias também, né? O cara pode montar uma pizza com até 4, 5, tem gente que faz até mais do que 5 sabores, né? Quanto mais sabores você dá a opção para o cliente, mais demora para o pizzaiolo fazer, porque ele vai ter que ali fracionar, cuidar do porcionamento e tal, não misturar os insumos. Então isso dá um trabalho. Então, digamos que na abertura de massa deu 1 minuto, na montagem deu 4 minutos e meio, no forno são 3 minutos, né? E finalização mais 1 minuto. Poxa, se é 1 minuto, 4,5, 3 e 1, 4,5 é a minha etapa mais lenta. Então a tendência é que o meu gargalo esteja na etapa de montagem. O que isso significa? Só vai sair uma pizza a cada 4 minutos e meio, porque essa etapa ela tranca o processo. E a partir do momento que você enxerga aonde está o gargalo, você enxerga aonde você tem que agir sobre o processo. Se o gargalo está na montagem, por exemplo, não é o montador de pizza que tem que ficar buscando insumo lá no estoque. Acabou a calabresa, o cara sai da montagem para ir lá buscar. Não, ele não pode perder esse tempo porque ali é o gargalo, né? E chama gargalo porque é justamente vem da garrafa. Vou pegar um exemplo aqui, uma garrafa. A vazão com que a água vai sair dessa garrafa é determinada pelo tamanho do gargalo.
né? Ela vai sair na velocidade com que sair daqui. Então, na pizzaria é a mesma coisa. Nesse exemplo, a velocidade, o ritmo de produção vai depender do ritmo que o meu gargalo consegue exercer. E enxergar o gargalo é super importante porque você agindo sobre o gargalo, poxa, se o meu gargalo é na montagem, eu vou treinar o cara que abre a massa, que monta abre a massa em um minutinho, para ele também montar, porque daí eu ganho em produtividade nessa etapa de produção. Agora vão ser 2 pizzas saindo a cada 4 minutos e meio. Beleza, o meu gargalo passa a ser o forno. Eu vou organizar a equipe para ter outra pessoa para ir abastecendo a condimentadora para o pizzaiolo, que está montando as pizzas, não sair dali. Então, a partir do momento que você enxerga o gargalo e você age sobre ele, você ganha produtividade. Para quê? Para conseguir entregar num tempo menor e melhorar a experiência do cliente. Quando a gente fala de delivery, tempo de entrega é super importante. Teve uma pesquisa recente, se não me engano, foi do iFood, que mostrou que 70% das reclamações dos clientes estavam relacionadas ao atraso na entrega. Então, pensa, cara, se 70% das reclamações são relativas a atrasos, quer dizer que, cara, você ter uma cozinha rápida, um processo eficiente, vai te dar mais vendas, porque vai melhorar a tua visibilidade, você vai conseguir melhorar a recorrência, né? Então, isso é super importante, pensando na experiência do cliente, fazer um atendimento rápido no delivery. No atendimento presencial, é importante também, porque, poxa, ninguém vai no restaurante que quer ficar ali 1 hora esperando para ser atendido. Mas no restaurante, treinando bem a equipe de garçons, a gente consegue trabalhar isso muito bem. Vai colocar ali uma entradinha, uma bebida, né? Você consegue, pelo ambiente, trabalhar isso bem também. Embora para você conseguir rentabilizar bem o salão, você tem que ter também uma rentabilidade boa em cima de cada mesa, e para ter uma rentabilidade boa em cima de cada mesa, não dá para também demorar muito para atender o cliente, né? O tempo de espera no salão ele até é um pouco mais crítico porque o cara está indo para casa. Quando a pessoa está em casa no sofá, assistindo TV e tal, ela tem vários distratores. Agora, quando a pessoa está no restaurante, ela quer receber o produto que ela acabou de pedir, né? Então, o tempo de entrega e ter uma cozinha eficiente é super importante nos dois cenários. O que muda é que no atendimento presencial você consegue fazer com que o consumo ele seja ali, com uma entradinha, com outros itens, você consegue dosar isso para a pessoa não ficar naquela angústia por muito tempo. Sim, sim. Agora eu tenho duas perguntas para fazer em relação ao que você acabou de falar agora, e uma é sobre qual que é o gargalo principal que você observa no seu trabalho de mentoria. Qual que é a principal dificuldade que os empreendedores no setor de pizzaria eles vêm apresentando e precisam ser solucionadas? Para quem está aí nos ouvindo, tem interesse em saber, talvez é o erro da pessoa. Então, qual que é o principal gargalo? Olha só, eu vejo que principais dificuldades que donos de pizzarias têm no mercado, eu tenho visto que são duas principalmente, tá? Eu vou falar das duas brevemente, mas eu vejo que uma é conseguir saber precificar os seus produtos, precificar o seu cardápio. Porque quando a gente fala de precificação, não é só você entender o mercado onde você está, quais preços você coloca para ser competitivo em relação aos concorrentes. Não é só isso, tem que fazer conta também, né? Assim como também não é só fazer conta, mas tem que conhecer os seus custos, sabe? Conhecer qual que é o CMV que você tem, saber qual que é o custo operacional unitário que você tem, quais são os outros custos variáveis que você tem, né? A gente sempre trabalha numa abordagem de três tipos de custos, né? CMV, custo operacional e outros custos variáveis. O CMV, por mais que ele seja um custo variável, a gente dá uma tratativa separada nele porque ele é muito representativo, né? O custo ali com insumos, com embalagem, enfim, custo da mercadoria vendida. Então eu vejo que muito dono de pizzaria e empreendedores do ramo de bares e restaurantes no geral têm muita dificuldade em mensurar esses números, em calcular, fazer essas contas, sabe? E aí com isso, sem fazer as contas, por vezes eles ficam numa situação como se estivesse dirigindo um carro de noite com o farol apagado. Então tu tá andando, mas tu não tem visão do direito do que está acontecendo. Tu pode andar com o carro à noite, dirigir com o carro à noite com o farol apagado. Só a chance de tu bater no meio do caminho é maior, né? E eu vejo que muita gente, né, faz a gestão do negócio sem ter essa visão clara dos números. E por vezes fica correndo risco. Mudou o custo do insumo, mudou o custo da mussarela, por exemplo. Vai agora, será que eu vou ter que mexer no meu preço ou não? Ah, mas se eu mexer no meu preço, será que eu vou ficar muito caro e não vou conseguir vender? Então eu vejo que a precificação é um dos pontos principais, é uma das dores principais que a galera enfrenta na gestão desse negócio. Mas outro fator que eu vejo que é super importante também é saber vender, né? Eu vejo que muita gente entra para o ramo de pizzarias, abre um negócio, sem necessariamente saber como vender esse produto, né? E aí a gente trabalha muito nas 3 etapas do processo de vendas, né? Você precisa, não é só fazer marketing, não é só fazer anúncios, fazer panfletagem, não é só aparecer, né? A divulgação, fazer as ações de marketing, divulgação,
é uma das etapas, a gente chama de primeira etapa do processo de vendas. Né? Você tem que aparecer, tem que ser visto, tem que ter uma rede social legal. E outro ponto que eu vejo que é super importante, que a galera tem muita dificuldade, é fazer. E outro ponto que eu vejo que é super importante e que a galera tem muita dificuldade é a parte das vendas, né? Não basta você ter um produto bacana, você tem que saber vender ele. Quando a gente fala de vendas, eu vejo a venda muito como uma consequência de três etapas muito bem feitas antes, né? Primeira etapa, ações de marketing e divulgação. Todo mundo sabe que tem que aparecer, tem que ser visto para ser comprado, né? Aquela velha história. Quem não é visto não é lembrado, quem não é lembrado não é comprado. Então você precisa aparecer, mas tem que aparecer de uma forma atrativa para os clientes certos. Não adianta fazer um Instagram da pizzaria e ficar só postando meme, porque as pessoas têm que comer. Não é uma página de humor, é uma página de uma pizzaria. Então, tem que saber ser atrativo para essa galera. Então, fazer uma rede social bacana, fazer boas ações de marketing e divulgação é super importante hoje em dia, pensando que as pessoas estão cada vez mais conectadas. Né? Mas, de novo, tem que entender bem o seu público para entender aonde que ele está prestando atenção. Né? Qual rede social que ele está prestando atenção? Se você tem um público mais jovem, pode ser interessante aparecer no TikTok da vida. Se você tem um público mais velho, pode ser mais importante ainda estar presente ali no Facebook ou outra rede social. Enfim. Então, é entender bem certinho o seu público e aparecer para ele no lugar certo, na hora certa. Né? Mas não é só aparecer, porque a venda ela vai acontecer através de um canal de vendas. Dependendo de como você organiza a forma como a venda vai acontecer, você consegue ter um ticket médio melhor, você consegue ter uma recorrência maior. Né? Por exemplo, tem um canal de vendas que é super importante, que é o WhatsApp. Hoje em dia as pessoas vivem o WhatsApp. Levanta a mão quem abre o WhatsApp logo que acorda de manhã, sabe? Todo mundo usa o WhatsApp todo dia, então o brasileiro internalizou muito o hábito disso. Mas o WhatsApp ele é um canal de vendas que tem que saber usar. Se você treina bem os atendentes para vender pelo WhatsApp, você consegue melhorar o ticket médio, vendendo mais aquela pizza doce. O cliente, quando chega com fome na hora de fazer um pedido, ele está pensando na pizza salgada. Ele não está pensando na pizza doce. Ele não necessariamente está pensando na borda recheada, na bebida, enfim. Então, treinar os atendentes faz muita diferença, né? Os atendentes no WhatsApp. Mesma coisa treinar o garçom, do canal de vendas presencial ali no salão, um garçom bem treinado faz muita diferença. A gente teve o exemplo de uma pizzaria de Goiânia, um cliente nosso da consultoria, que eles aumentaram em um mês só por bolar um roteiro de atendimento, a gente bolou um roteiro de atendimento junto com eles, para os garçons, eles aumentaram 9 mil de faturamento só para começar a vender pizza doce. Sabe? Assim, simples, eles já tinham o produto, eles já não investiram um real em equipe, foi só treinar aquela galera que já estava ali, né? Não investiram um real em estrutura, porque já tinha tudo ali, mas aumentaram o kit médio do salão deles só incluindo isso no script, de oferecer a pizza doce. E aí um ponto importante, tem que vender na hora certa, né? Se a pessoa está com fome, na hora que ela está fazendo o pedido da salgada, vende a doce nessa hora, porque ela está com fome, a chance dela pedir é muito maior. Então, quando a gente fala de canal de venda, né, essa segunda etapa ela é super importante. Porque quando tu faz uma ação de marketing de divulgação, tu vai trazer o cliente para um canal de vendas. Pode ser no presencial, pode ser no WhatsApp, pode ser no marketplace, pode ser no teu guardanapo digital próprio. E a terceira etapa, que é super importante também, é o cardápio. A estrutura de cardápio pode influenciar muito na escolha do cliente. Então, se você faz as contas lá, se você tem as fichas técnicas e sabe qual que é o custo de cada sabor de pizza do cardápio e tem os preços de venda, você consegue ver quais são os sabores que me dão uma margem um pouco melhor. Se no cardápio você coloca em destaque esses itens, isso melhor ainda, se você coloca como uma seção de melhores da casa, mais vendidos, algo que dê uma prova social desses itens, você induz a escolha do cliente para esses sabores de pizza, porque pizza é uma venda muitas vezes composta. Né? O cliente não pede necessariamente só um sabor de pizza. Né? Se a pizzaria oferece meio a meio, ele tende a pedir dois sabores. Se ela oferece três, quatro opções de sabor na mesma pizza, ele vai colocar. Né? Então, fazer essa venda composta ser mais lucrativa é super importante. E na estrutura de cardápio, a gente consegue fazer esse processo de indução de escolha do cliente. Né? Outro ponto que é super importante quando a gente fala de estrutura de cardápio é trabalhar com combos e ofertas. Né? E combos e ofertas, a gente serve para qualquer ticket médio, porque tem mão de vaca em todas as classes sociais. Tem um mão de vaca que paga R$ 100 na pizza, mas ele quer alguma vantagenzinha, ele quer daqui a pouco ganhar uma bebidinha, ele quer ganhar uma pizza doce, uma entradinha, algum benefício. E tem um mão de vaca que paga 30 na pizza e está tudo certo. Né? Mas se você tem uma seção de combos e ofertas para chamar a atenção desse cliente que é um pouquinho mais mão de vaca, que quer alguma vantagem, você dá uma vantagem desde que a pessoa peça um pouquinho mais. Poxa, o que ele vai pedir sua salgada? Né? No combo, pedindo a salgada junto com a doce, ele ganha uma bebida, ele ganha uma borda, enfim. Né? Então, trabalhar essas sessões, essa estrutura de cardápio faz muita diferença. E quando a gente fala de melhorar vendas, tem que enxergar essas três etapas. É um processo.
Você vai atrair o cliente através de uma ação de marketing e divulgação, vai fazer uma campanha de tráfego, alguma coisa. Só que uma coisa é você atrair o cliente para um canal de vendas que já está bem montado, que está eficiente. Você vai ter um retorno sobre o investimento que você fez lá no marketing muito maior. Agora, se o teu canal de vendas não está legal, se a tua estrutura de cardápio não está boa, você vai gastar dinheiro para aparecer para as pessoas, mas vai rentabilizar muito menos do que poderia, porque a conversão teria a ser menor. Eu acho que para quem está nos ouvindo agora, esse é o ponto alto do podcast, que você traçou realmente aí um caminho para que essas vendas elas aconteçam de forma eficiente e gerem, querendo ou não, um maior faturamento para o setor. E, Rodrigo, para a gente ir caminhando também para o nosso encerramento, eu queria entender com você qual que é a principal dica que você deixa para os empreendedores do setor. Se você tivesse aí numa aula de consultoria, numa aula de mentoria com seus mentorados, né? O que você falaria? Que esse é o segredo para uma pizzaria eficiente? Se tem uma coisa que eu quero que a galera entenda que é super importante quando a gente fala de empreender no ramo de pizzarias, é que o dono da pizzaria, ele não pode ser um mero operacional ali no meio. Ele precisa pensar na gestão do negócio. Tá? Ele precisa pensar na gestão do negócio. Por quê? Você pode colocar um pizzaiolo para trabalhar para você, um atendente para trabalhar para você, até um gerente para tocar a operação para você. Mas quem tem que pensar na estratégia do negócio, nos próximos passos que a pizzaria vai dar, é você enquanto dono do negócio. Você, os sócios, enfim, tem que estar à frente da gestão do negócio. Se você não está fazendo a gestão, se ninguém está fazendo a gestão, a pizzaria está indo para um caminho que não necessariamente vai ser o que você quer, sabe? Então, alguém precisa fazer a gestão do negócio e a gente sempre indica que seja, numa primeira instância, o dono do negócio. Já cresceu, já conseguiu ter uma estrutura melhor, ótimo, beleza, você vai delegando funções. Mas a direção, o direcionamento precisa ser dado pelo dono do negócio. E para isso é importante você delegar as funções operacionais para a sua equipe. Só que a gente sabe que mão de obra é um problema crônico aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de delegar funções, não é só esperar que as pessoas venham e façam do jeito que você quer, sabe? Para você fazer uma boa gestão de equipe, é super importante, primeiro, você padronizar os processos. Qual que é o jeito certo de montar essa minha pizza de calabresa? Como é que é o jeito certo de abrir a massa da pizza? Abre com a mão? De que forma que abre com a mão? Como é que faz a borda? Qual a quantidade que a gente coloca de requeijão cremoso dentro da borda? Como que a gente mede isso? Quando eu vou montar a calabresa, bom, é que daí depende, né? Se está em São Paulo, não. Em São Paulo o pessoal gosta de calabresa sem queijo. Nunca entendi isso. Mas qual que é a ordem dos fatores? Primeiro vai a mussarela, depois vai a calabresa, depois vai a cebola, o orégano. Qual que é a quantidade padrão? Então você tem que definir quais são os padrões, o como se faz as coisas. Tendo esses padrões bem definidos, é muito mais simples treinar as pessoas, porque as pessoas têm que seguir aquele padrão que está ali formalizado. E, gente, nós estamos em 2024, você não precisa fazer isso por escrito. Você pode fazer padrões visuais, grava um vídeo mostrando qual que é o passo a passo, mostrando qual que é o medidor padrão, como é que é porcionado o insumo, qual que é a quantidade padrão. Então, hoje em dia a gente tem muita tecnologia que a gente pode usar a nosso favor para fazer essa padronização. Mas a partir do momento que você tem os processos padronizados, você treina as pessoas, tendo os processos padronizados, fica mais fácil treinar as pessoas. Ficando mais fácil treinar as pessoas, fica mais fácil delegar as funções para as pessoas. E aí você consegue dando esse passo em direção à gestão do negócio, porque a gestão precisa de tempo. Você precisa ter tempo para analisar os seus números, você precisa ter tempo para analisar o mercado onde você está inserido, você precisa ter tempo para conversar com os clientes, você precisa ter tempo para estudar. Só que para tudo isso acontecer, você precisa pensar na padronização dos processos e no treinamento das pessoas. Ah, Rodrigo, mas como é que eu vou padronizar se o negócio está dando prejuízo? Então, primeiro você vai fazer conta. Tem que fazer conta também, gente do céu. E fazer conta de ficha técnica é simples, não é um bicho de sete cabeças. Às vezes o pessoal vê os conteúdos na internet e pensa, meu Deus do céu, como é que eu faço a bendita essa ficha técnica? Cara, é pesar cada um dos insumos, transformar isso em reais e somar. Não tem mistério, sabe? E aí, uma dica extra. Pega dia fraco, pega segunda, terça, quarta-feira, e vem poucos pedidos, porque a demanda é naturalmente menor, porque as pessoas tendem a consumir pizza muito mais no final de semana, né? Tem venda durante a semana, mas ela é mais fraca. Pega esses dias para fazer a ficha técnica, para pesar uns insumos, para ir vendo como é que tá, vai fazendo a conta, sabe? Todos os dias eles têm a mesma quantidade de horas. O importante é você aproveitar da melhor forma possível as horas que você tem disponível. Não é porque no sábado chove pedido que a galera, todo mundo trabalha acelerado, que na terça-feira vai ser tudo na paz, tudo muito moroso. Cara, o dia tem as mesmas horas. Se você aproveitar bem as horas de terça, de quarta, de segunda-feira, você consegue fazer coisas que no final de semana seriam impossíveis. O ponto é aproveitar bem esse tempo, fazer as contas, patronizar os processos. Tem jeito para fazer, tem jeito para fazer. Quem está muito no início dessa caminhada pode parecer mais difícil, mas se você fizer uma etapa de cada vez, mas fizer uma coisa de cada vez, um pouco por dia, tem como fazer isso. O importante é
pensar que você, enquanto dono de negócio, não pode ficar eternamente com a barriga no balcão, com a barriga no atendimento. Você tem que sair dali em algum momento para o seu negócio poder crescer e prosperar. Tá? Enquanto você estiver muito focado na operação e não estiver olhando para a gestão, você não vai conseguir dar um passo adiante e a tendência é você acabar sendo engolido pelo mercado. Rodrigo, eu agradeço muito por essa conversa, né? Eu acredito que realmente quem nos ouviu, donos aí de pizzarias ou quem quer abrir uma pizzaria, ficou satisfeito com as respostas, até mesmo porque tudo termina em pizza, né, Rodrigo? Então, agora a gente deixa aí os ensinamentos para os empreendedores. Rodrigo, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Duda. Foi um prazer. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes. A edição e montagem é de Lucas Macedo. Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Duda Gomes. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrazel.com.br/revista. Um abraço e até a próxima!